Olá, meus amigos do grupo de oração Boa Nova, saudade de vocês. Nós estamos aqui hoje, nesta noite, né, para fazermos mais um estudo do Fonte Viva, ditado pelo nosso benfeitor Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A leitura hoje é o capítulo 12, né, com o título Impedimentos. Mas, de novo, para fazer a leitura dessa obra tão enriquecedora para nós, eu fui recorrer ao Livro dos Espíritos, né? Nas perguntas 243 e 244. Porque quando Paulo diz lá no início, ponde de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Quando ele fala da nossa proposta, daquilo que a gente tem como meta a ser seguida, né, do nosso planejamento reencarnatório, a gente entende da seguinte maneira: o que é para a gente fazer, a missão, ela vai, de algum momento da nossa existência, ela vai chegar até nós. Só que, como a gente tem aquela impressão, né, de que as grandes coisas, elas são reveladas aos espíritos que têm mais luz, que têm mais entendimento, a gente tem aquela impressão de que eles sabem o que vão fazer, né? Mas como o próprio Paulo disse, né, na história dele, então, quando ele pergunta, mestre, o que queres que eu faça? E a luz fala para ele, entre na cidade de Damasco e saberá a sua missão. Então, da mesma forma que ele diz que nós temos que deixar de lado o impedimento, nós temos sempre aquela dúvida em saber qual é a nossa missão, qual é a nossa proposta para essa existência, né? Qual seria a proposta para a nossa existência agora, né? Agora, vivos, encarnados, né? Então, a pergunta 243, ela fala assim, ó: os espíritos conhecem o futuro? É uma pergunta interessante, a pergunta 243. Ele diz assim: isso depende da sua perfeição. Frequentemente, eles apenas entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Então, os espíritos, quando eles têm um nível de perfeição maior, né, eles têm a capacidade de ter uma certa predisposição a saber que eles têm aquela determinada missão, né? Jesus, por exemplo, era um espírito perfeito e ele sabia a prova que ele ia passar, né? Ele já tinha noção da sua função aqui como ser, né, enquanto terreno encarnado, mas que ele tinha missão a cumprir. Aí eles prosseguem falando assim, ó: quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma se vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrado nele, depois de muitas existências. Então, para a gente saber exatamente qual é a nossa proposta aqui na Terra, nós precisamos cada vez mais nos conectar com Deus. Então, a resposta é clara, né? A pergunta 243. Então, quanto mais próximos de Deus, mais claro a gente tem os objetivos que Ele espera para nós nessa vida, né? Como encarnados e depois seguindo na vida espiritual. E aí, para completar a pergunta, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Quer dizer, mesmo os espíritos perfeitos, eles têm completo? Não, completo não, eles respondem, né? Porque só Deus é soberano e verdadeiramente conhece ao que está reservado para cada um de nós. Então ninguém pode se igualar a Deus, mesmo o espírito que já alcançou a perfeição, né, o nível de perfeição.
E aí, para a gente completar o raciocínio, na pergunta 244 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: se os espíritos veem a Deus, então só os espíritos superiores o veem e compreendem, os espíritos inferiores se sentem e apenas o adivinham. Então, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como saber que a ordem vem de Deus? Então, o Livro dos Espíritos ele deixa claro, né? Quer dizer, apenas os espíritos que têm mais conexão, são mais ligados a Deus, eles têm clareza da sua missão, né? Então, o espírito inferior, às vezes nós encarnados, fala assim: não, Deus falou comigo, né? Deus me mandou uma mensagem. Como saber se realmente foi Deus que falou, né? Aí vem a questão falando o seguinte: ele não vê o Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente, como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer-lhe alguma coisa, ou não? Ocorre o mesmo para vós, somente que num grau superior, porque como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a tua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Então a pergunta 263 e 264, ela nos esclarece o seguinte: então os espíritos superiores, eles têm uma certa visão, né, daquilo que pode ser alcançado por eles nessa existência e o propósito de Deus para eles. Já nós, espíritos inferiores, encarnados, nós ainda temos essa sintonia de saber o que Deus espera de nós pela intuição, né? Quer dizer, quanto mais conectados nós estivermos com Deus, mais presente a vida vai estar na direção que Ele espera de nós, né? Quer dizer, a nossa reencarnação, ela vai seguir no seu plano, de certa forma, planejado pela espiritualidade, né? E na medida que nós vamos aceitando essas respostas que vêm dentro da nossa intuição, da intuição de cada um. Aí essas duas perguntas, eu busquei a inspiração divina, né? Para que elas nos esclarecessem o que Paulo nos diz no texto de Emmanuel. Impedimentos. Então, ponde do lado o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, quando a gente tem a concepção de que Deus tem propósito para as nossas vidas, né? Nós percebemos o quê? O que nós percebemos? Que Ele vai, de alguma forma, nos orientar o caminho. Então, nós temos que confiar na providência divina de que as coisas vão realmente dar certo. Então, o texto é pequeno, se vocês acompanharam comigo aí, eu vou estar colocando o texto embaixo, depois. Diz assim, ó: por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando a ação. O que quer dizer? A pessoa que resolve perseguir ou transitar pelo caminho do bem, ela muitas vezes vai ter mais dificuldades do que se ela fosse para o caminho inverso, né? Quando ele diz aqui, vai ter muitos impedimentos e não vão ser poucos, né? Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha, né? Quantas vezes a gente fica frustrado, né? Querendo que o outro esteja com a gente, querendo que o outro nos entenda, nos compreenda, mas ele não está no tempo que nós esperamos, né? Depois é a perseguição descaridosa do teu ideal, alguns não compreendem. Afligir-se com o fel de muitos lábios que te merecem apreço, né? Você está aflito, espera que as pessoas queiram, aprovem o seu trabalho, nem sempre é assim.
Afligir-te-ás com fel de muitos lábios, né, que te merecem apreço, sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás nas vanguardas obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. Então a gente vê muito isso, né, com muitos companheiros, e a gente mesmo em alguns momentos pensa assim, nossa, mas isso seria mais fácil se eu tivesse em outra condição, né? Não, eu vou deixar isso mais pra frente, uma hora dá certo, né? Mas essa inércia, e aí chega ao ponto da negação, né? A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Qual é o caminho? Emmanuel já deixa claro aqui, né? O caminho é o caminho do bem, independente da condição que você esteja. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? Ele faz uma pergunta. O que eu faço com as pessoas que estão me atrapalhando, né? Que eu acho que estão me atrapalhando. O apóstolo dos gentios, Paulo, responde categórico. Ponde de lado todo impedimento. Coloca a dificuldade à margem, porém não é desprezar as opiniões alheias, quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria e partilhar o ângulo mais nobre do bem, do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. Ou seja, só para concluir, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Nossa, eu achei esse texto maravilhoso, porque nós já somos seres de luz, né? Só que nós ainda, às vezes, a gente se esquece disso. Então, quanto mais a gente nos aproxima de Deus, mais essa chama luminosa se acende em cada um de nós. Então, quando Paulo disse categoricamente, ponde de lado todo o impedimento, o que ele quis dizer com isso, na verdade? Você ache o caminho do equilíbrio, né? Para que você consiga alcançar os propósitos de Deus para nós, mas que ao mesmo tempo esse impedimento ele não te faça fracassar, não te faça desistir dos propósitos de Deus. Então, essa leitura do Emmanuel, né, que traz ricamente essa luz que nós buscamos todos os dias da nossa vida, então ela tem algumas reflexões muito interessantes. Então, a pergunta dos espíritos 243, 244, ou seja, os espíritos podem prever o futuro? Paulo era melhor, Chico era melhor, existem pessoas que são mais iluminadas, elas sabem da sua missão. Mesmo as pessoas que tiveram muita iluminação aqui na Terra, encarnados, eles não tinham claramente a resposta da sua missão. Eles foram construindo as respostas ao longo do caminho, né? Então, é uma reflexão muito importante o estudo desse capítulo 12, que nos remete a essa busca incessante do bem, independente das dificuldades, né? Agora eu deixo para vocês com os comentários, viu? Que essa noite seja muito abençoada, que vocês possam ficar bem à vontade para falar sobre o tema que a gente discutiu hoje. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso para todos vocês. Que a paz de Deus sempre esteja conosco.